Papai D disse que você não pode ter seu nariz de volta, mas pode sentar aqui comigo. Chris Hansen. Por favor, inscreva-se. Este caso ocorreu nos Estados Unidos em 2007. Quando você está sem teto, dizem que o mundo deixa de te ver e você vira parte do fundo, invisível e esquecido. Porém, o que ocorreu com Aaron Taylor foi impossível de ignorar. Aaron Paul Taylor nasceu e cresceu em Bend, Oregon, e cresceu em uma família unida, com 4 irmãos. Aaron enfrentou dificuldades escolares na juventude e buscava a aceitação dos colegas. Quando adolescente, ele começou a experimentar álcool e drogas, ultrapassando limites na tentativa de se encaixar com os amigos. Essas escolhas ruins, no início da vida, mais tarde, contribuíram para as dificuldades que ele enfrentou. No início dos 20 anos, Aaron sobreviveu a um acidente de moto quase fatal, ficando gravemente ferido. Segundo algumas fontes, sua personalidade mudou um pouco, o que pode ocorrer após traumas extremos ou lesões na cabeça. Ele ficou tão ferido nesse acidente que sua mãe teve que lhe dar banho e ele precisou usar fraldas, mas eventualmente ele melhorou. Em algum momento, na década de 1990, sua família decidiu se mudar para Oregon, mas Aaron se recusou a acompanhá-los, insistindo em ficar no Arizona, mesmo que isso significasse viver em abrigos para pessoas sem teto. Por um tempo, Aaron esteve quase afastado da família. Ele se reuniu brevemente com os pais após seus avós pedirem que voltasse para casa e, incentivado por eles, matriculou-se para obter o General Educational Development na Universidade Grand Canyon. No dia, sua mãe deu o dinheiro do ônibus para ir às aulas. No entanto, Aaron nunca chegou. Aaron aparentemente desapareceu, e essa foi a última vez que sua mãe, Pat, viu seu filho. Seus pais o procuraram desesperadamente. Eles até contrataram um detetive particular. Mas eles não conseguiram encontrar Aaron em lugar nenhum. Aaron ainda estava vivo, mas ele havia escolhido uma vida diferente para si mesmo. Aaron passou a morar na rua. O motivo de Aaron ter deixado sua casa e escolhido viver como sem-teto não está totalmente claro. Algumas pessoas na internet especularam que Aaron pode ter passado por algum trauma horrível quando era mais jovem, algo que talvez nunca tenha contado para os outros, e por causa disso, ele fugiu sem olhar para trás. Após deixar a família, Aaron vagou por Phoenix. Em determinado momento, ele cometeu um crime. Ele foi condenado, no final dos anos 90, por uma acusação de roubo e passou cerca de 7 anos na prisão. Não consegui encontrar os detalhes exatos do crime, mas com uma sentença de 7 anos, deve ter sido algo relativamente grave. Em 2007, Aaron, com 36 anos, já estava livre e morava próximo ao Paradise Valley Mall. Pelo que vale, Aaron parecia ter parado de cometer crimes. Quem o conhecia em Phoenix o descrevia como uma alma bondosa. Um funcionário do shopping disse que ele era apenas um cara legal que ficava por ali, nunca incomodava ninguém. Vários relataram que Aaron era um andarilho simpático e cativante que fez das ruas perto do shopping seu lar. Muitos recordavam Aaron com seu famoso moletom azul e boné de beisebol. Dizem que ele às vezes sentava e conversava com os funcionários durante as pausas e fazia conversas que muitos trabalhadores diziam ajudar a passar o tempo. Um funcionário da manutenção disse que ele limpava a área externa das lojas, recolhendo embalagens e garrafas para manter o local limpo. Aaron era gentil e querido, enfrentava vício e falta de moradia, mas ainda buscava ser positivo na comunidade. Embora a presença de Aaron no shopping atraísse a atenção de alguns monstros verdadeiramente desprezíveis, um grupo de jovens locais avistou Aaron, viram nele um homem vulnerável e decidiram tornar a vida dele um verdadeiro inferno por algum motivo. Eles começaram a persegui-lo. Diversas testemunhas relataram depois que 3 jovens do sexo masculino
que, em uma forma doentia de entretenimento, começaram a assediar e torturar Aaron. Os três foram descritos como homens brancos, com idades entre 16 e 19 anos na época, e eram frequentemente vistos rondando o shopping e o centro comercial, causando problemas para os moradores e trabalhadores. Para eles, Aaron era uma vítima fácil, alguém que eles podiam intimidar por diversão sem nenhuma consequência real, e o que Aaron teve que suportar naqueles meses antes de sua morte foi simplesmente horrível. Funcionários do shopping relataram que o grupo imobilizou Aaron com fita adesiva, prendendo-o a um banco diante de todos como forma cruel de humilhação. Isso aconteceu com Aaron várias vezes. Outras vezes, o grupo derramava líquido sobre ele e o empurrava. Um segurança viu os agressores jogarem líquidos desconhecidos em Aaron e até empurrá-lo numa fonte de água. Os três valentões também sabiam que Aaron lutava contra o vício, então frequentemente lhe davam álcool para deixá-lo extremamente bêbado. Só então aproveitavam seu estado de embriaguez para humilhá-lo e atacá-lo ainda mais. Muitos transeuntes viram Aaron amarrado com fita em um banco, incapaz de se mover, enquanto seus agressores riam. Muitos simplesmente não se importavam com Aaron por ele ser sem teto, ou tinham medo de que os garotos os atacassem também. Praticamente ninguém estava disposto a ajudar. Aaron viu pessoas assistindo ao que estava acontecendo com ele, mas elas simplesmente continuaram andando. Esse padrão de tormento continuou por meses, até o Natal de 2007. De acordo com aqueles que testemunharam os ataques, Aaron nunca revidou, nem chamou a polícia. Ele simplesmente se levantava e seguia com o seu dia. Aqueles que trabalhavam no shopping disseram que Aaron nunca perdeu sua educação. Apesar dos ataques que sofria, ele sempre parecia ser amigável e alegre. Mas, tragicamente, o que começou como bullying não letal se tornou cada vez mais violento. No final de dezembro, o comportamento do agressor preparou o cenário para um crime realmente horrível. E agora, chegamos ao dia do ataque final. 25 de dezembro de 2007, dia de Natal. Enquanto muitas famílias se reuniam ao redor das lareiras em suas casas, comendo grandes quantidades de comida, Aaron passou aquela noite em seu lugar de costume, perto do shopping. Aaron havia bebido e acabou cochilando e adormecendo no banco de concreto bem em frente ao shopping. Ali ele se sentia relativamente seguro. Infelizmente, seus algozes e futuros assassinos estavam à espreita. Testemunhas disseram depois à polícia que os mesmos 3 jovens que atormentavam Aaron há meses apareceram naquela noite e se aproximaram dele no banco. Por volta das 18h50, o trio foi visto ao redor de Aaron, que parecia dormir ou estar desmaiado pelo álcool. Aaron então acordou. Uma testemunha disse depois que viu eles compartilhando bebidas com Aaron. Parecia ser amigável, mas essa era uma tática que eles normalmente usavam para criar uma falsa sensação de segurança. Mas então, um transeunte ouviu uma declaração perturbadora vinda de um dos garotos, algo que sugeria o que estava por vir. Eles disseram: Jesus precisa morrer. É Natal. Agora, Arão tinha barba e cabelo comprido, e de certa forma, ele se parecia com a interpretação de Jesus. Pouco depois, das 7 da noite, os garotos decidiram fazer algo tão sinistro que ainda assombra a região até hoje. Enquanto Arão dormia por causa do álcool, o trio jogava fósforos acesos em sua barba. Então, de repente, a barba de Arão incendiou. Isso se espalhou para suas roupas, provavelmente acelerado pelo álcool que as encharcou. Acredita-se que os meninos haviam jogado álcool sobre ele instantes antes. Em segundos, chamas tomaram o corpo de Aaron. Quando isso ocorreu, os 3 covardes fugiram. Logo depois, o Corpo de Bombeiros de Phoenix recebeu uma ligação urgente ao 190 sobre um homem em chamas perto do shopping. A pessoa que ligou disse que, a princípio, achou que era um manequim, mas
Quando se aproximou, eles perceberam que era um ser humano. Por 4 minutos, pessoas ao redor tentaram salvar Aaron. Um segurança do shopping e um atendente da Circle K, do outro lado da rua, correram até lá. Eles, corajosamente, arrancaram suas jaquetas e tentaram abafar as chamas que consumiam o corpo de Aaron. Eles tentaram apagar o fogo com roupas, batendo, mas não funcionou. O fogo estava intenso demais e se alimentava das roupas de Aaron. Eventualmente, o calor os fez recuar e suas jaquetas simplesmente não eram suficientes para apagar o fogo. Em pouco tempo, as chamas criaram uma coluna de fumaça preta visível para os espectadores horrorizados. Os bombeiros de Phoenix chegaram rapidamente ao local. Eles encontraram Aaron ainda no banco, de pé, enquanto queimava. Os bombeiros apagaram rapidamente as chamas. Após apagar o fogo, os socorristas retiraram o corpo queimado de Aaron do banco e o colocaram no chão para fazer a reanimação cardiopulmonar. Suas roupas foram destruídas e seu corpo ficou carbonizado e preto. Apesar dos esforços dos bombeiros e paramédicos, Aaron sofreu queimaduras graves. Eles o levaram às pressas para o hospital, mas não havia nada que pudessem fazer. Aaron foi declarado morto pouco depois de chegar ao hospital no dia de Natal. O que é inacreditavelmente perturbador é que Aaron estava vivo e respirando. Ele estava consciente o bastante para inalar fumaça e chamas. Ele, literalmente, morreu queimado, passando por uma das mortes mais agonizantes que se pode imaginar. Após Aaron ser levado ao hospital, iniciou-se uma investigação para descobrir o ocorrido. Pela cena, havia restos assustadores do ocorrido: uma garrafa de uísque, embalagens de salgadinhos e roupas queimadas. Os investigadores recolheram esses itens como evidência, buscando pistas como digitais ou DNA caso fosse crime, mas o trabalho intenso dos bombeiros prejudicou grande parte das provas forenses. Havia um grande problema que precisava ser resolvido rapidamente. O corpo de Aaron estava tão queimado que não foi possível identificá-lo imediatamente, e ele não portava documentos. Os investigadores levaram 3 dias para identificar que o homem no banco era Aaron Taylor. Eles acabaram identificando-o depois que um conhecido local se apresentou e forneceu o nome de Aaron, observando que conhecia a família de Aaron e poderia ajudar a contatá-los. Os pais de Aaron foram informados que seu filho havia sido morto de forma horrível. Inicialmente, houve uma certa confusão sobre o que exatamente aconteceu com Aaron. No início, as autoridades consideraram a possibilidade de que isso fosse apenas um terrível acidente, mas logo testemunhas apareceram com informações muito importantes. No dia seguinte, a polícia de Phoenix classificou a morte como suspeita. Ficou claro para eles que aquilo não foi um acidente, mas sim um ato de assassinato deliberado. Porém, tragicamente, qualquer vestígio dos assassinos foi destruído pelo fogo e a água e espuma usadas pelos bombeiros, embora essenciais para apagar o incêndio, também eliminaram sangue, DNA e outras evidências. Uma das primeiras pistas veio quando várias testemunhas disseram ter visto o trio de jovens com Aaron pouco antes dele pegar fogo. Essas testemunhas incluíam seguranças do shopping, além de outros moradores locais que por acaso estavam passando por ali. Todos eles conheciam a reputação perigosa do misterioso trio. As testemunhas relataram histórias semelhantes. Aaron socializou com 3 jovens brancos naquela noite que confirmaram ser os mesmos que já o haviam assediado e atormentado antes. Mais importante, ao menos 2 testemunhas presenciaram o ataque. Eles relataram que Aaron estava dormindo ou desmaiado no banco quando o trio começou a jogar fósforos acesos nele. Os investigadores descobriram o histórico de abusos que Aaron sofreu desses suspeitos. Isso não foi um crime aleatório ou espontâneo, foi um padrão de tortura crescente. Em poucos dias, a polícia de Phoenix identificou os 3 suspeitos considerados responsáveis. De acordo com relatos,
os policiais conseguiram localizá-los tão facilmente porque eles já eram notoriamente conhecidos pelas autoridades locais. Eles acabaram sendo dois irmãos, de 17 e 20 anos, que moravam com a mãe em um conjunto de apartamentos perto do shopping, junto com um amigo deles de 24 anos. Quando os detetives interrogaram os garotos, eles negaram tudo. Eles alegaram não saber de nada do que tinha acontecido, o que era absurdo, já que os investigadores sabiam que todos moravam tão perto, seria quase impossível que os três não tivessem ouvido pelo menos alguns boatos. Durante as entrevistas, a polícia disse aos garotos que testemunhas os haviam visto na cena do crime, mas nenhum colaborou. Logo, o irmão das duas mães contratou rapidamente um advogado, assim como a família da outra pessoa. Com a entrada dos advogados, os três suspeitos se recusaram a responder mais perguntas. Ao analisarem as imagens de segurança das lojas e do shopping, os detetives viram que nenhuma câmera registrou o pátio onde o crime ocorreu. Era um canto escuro, longe das câmeras. A polícia não tinha nada. Sem confissão, vídeo de vigilância ou provas forenses. Os detetives tinham uma ideia muito forte do que aconteceu, mas não tinham nada concreto. O caso contava apenas com depoimentos de testemunhas, mas logo ficou claro que até testemunhas-chave hesitavam em se envolver. Algumas testemunhas eram adolescentes locais. Eles temiam retaliação dos outros três. Eles não queriam ser envolvidos em um caso criminal sério ao testemunhar contra seus colegas. Temiam que os três garotos fossem considerados inocentes e acabassem sofrendo o mesmo tormento. A notícia do assassinato de Natal causou um choque na comunidade. Aqueles que haviam interagido com Aaron ficaram de coração partido e indignados que algo assim pudesse acontecer em público. Agora, aqui está outra parte do caso que é realmente horrível. Havia um funcionário da manutenção que trabalhava no shopping e que era amigo de Aaron. Eles conversavam quando se encontravam por acaso e eram bem próximos. Esse funcionário da manutenção recebeu a notícia de que seu amigo havia sido morto. Mas, se isso já não fosse ruim o bastante, ele ainda foi encarregado da perturbadora tarefa de limpar a cena do crime na manhã seguinte, lavando o sangue e as cinzas dos bancos onde Aaron havia sido morto. Essa experiência foi tão traumática para esse trabalhador que ele pediu demissão imediatamente depois, incapaz de suportar voltar ao local marcado pela morte violenta de seu amigo. Funcionários do shopping que conheciam Aaron relataram culpa e arrependimento após o assassinato. Eles começaram a se perguntar: e se eles tivessem intervindo antes, quando o viram sendo intimidado nos meses anteriores? E se eles pudessem evitar o que aconteceu com ele? Ninguém sabia até onde esses garotos levariam isso. A família de Aaron foi informada. Seus pais declararam que sempre mantiveram a esperança de que seu filho um dia voltaria para casa. De acordo com uma fonte, Aaron não via sua família há mais de 16 anos. Enquanto isso, a investigação continuou. A polícia aguardava que um dos garotos cedesse. Talvez a culpa os consumisse, mas isso não aconteceu. Mesmo tentando, não conseguiam provas suficientes para prender esses garotos. Provar quem matou Aaron ficava cada dia mais difícil. A frustração só aumentava. Dias viraram meses e depois meses viraram anos. Nenhuma pessoa foi responsabilizada pelo que aconteceu com Aaron. 8 anos após o assassinato, em 2015, a polícia coletou o DNA de um suspeito para testar se exames avançados identificariam correspondência com a cena do crime. Porém, não foi recuperada nenhuma evidência utilizável de DNA humano. Após o assassinato, a polícia interrogou mais cidadãos da cidade. Aconteceu que algumas pessoas tinham ouvido certas coisas que enfureceram tanto as autoridades quanto membros do público.
uma testemunha, ouviu os supostos assassinos se gabando depois de terem incendiado um homem em situação de rua e de terem conseguido escapar impunes. Agora, tudo isso não passa de boato, nada concreto. Mas se for verdade, nos dá uma ideia sobre essas pessoas e o quanto elas pouco se importaram com a morte de Aaron. Apesar dos esforços dos investigadores, não havia provas suficientes para manter as acusações e ninguém foi preso ou identificado pelo assassinato de Aaron. O assassinato de Aaron Taylor evidenciou o aumento da violência contra pessoas em situação de rua nos Estados Unidos da América. A Coalizão Nacional para Pessoas em Situação de Rua registrou ao menos 122 ataques a pessoas em situação de rua em 2006, sendo 20 fatais. O caso de Aaron foi só um dos vários ataques horríveis a pessoas em situação de rua nas festas de 2007. As autoridades criaram programas como o Testemunha Silenciosa, oferecendo recompensa por informações que levassem à prisão dos assassinos de Aaron, mas até hoje ninguém reivindicou a recompensa. Nos anos desde 2007, o Departamento de Polícia de Phoenix ainda não encerrou o caso de Aaron Taylor. O caso de homicídio continua aberto e sem solução, com detetives revisitando-o periodicamente em busca de novas pistas para levar os assassinos à justiça. Até o momento, os 3 suspeitos não foram formalmente identificados, muito menos presos ou acusados de qualquer coisa, e, tragicamente, é assim que provavelmente vai continuar. Obrigado.